Apocalipse 2, versículo 8. Amém? Vamos ler. Segunda carta à igreja de Esmirna. Esmirna ou Esmirna, né? Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém? Irmãos, e eu já quero dar uma introdução a respeito sobre a carta da igreja de Esmirna. E o tema dessa palavra de hoje, uma palavra temática, é sobre a recompensa que nós cristãos temos por guardarmos a nossa fidelidade diante de Deus. E nós sabemos que este livro de Apocalipse, que significa revelação, escrito por João, o apóstolo João, ele revela, através de suas palavras, a essas cartas, a essas igrejas da Ásia, o que havia e o que estava se passando no meio de cada igreja. E nós vemos a situação espiritual de cada igreja da Ásia Menor estavam passando. E João, ele dirigiu esta mensagem, esta visão, esta revelação à igreja de Esmirna, a esta carta à igreja de Esmirna, um aviso, um alerta para esta igreja. E nós sabemos, meus irmãos, que neste momento, nesta época, a igreja de Esmirna, ela estava num momento delicado, eles estavam vivendo um momento de perseguições, tribulações, como nós podemos observar nos versículos que nós lemos. E naquela época, aquela igreja estava enfrentando naquele local fortes idolatria. Aquela cidade era uma cidade idólatra, e nós vemos que a igreja de Cristo, ela sempre batalhou contra a idolatria. A igreja de Cristo, ela sempre batalhou sobre tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E em Esmirna, meus irmãos, naquela época, havia um templo dedicado a Tibério, que era o imperador daquela época. E junto com ele havia um templo dedicado também a Domiciano, que ele exigia adoração. Ele exigia que todo o povo daquela cidade viesse prestar culto diante dele. Havia aquele templo dedicado a Tibério. Naquele momento o povo era obrigado, forçado a se ajoelhar. Aqueles homens que se consideravam deuses, aqueles homens que queriam a adoração para si. Mas a igreja de Cristo estava em guerra, em oposição contra a adoração àquela idolatria. E nós vemos que aquele povo, uma vez por ano, eles queimavam incenso diante do altar e adoravam aquele imperador como o Senhor. Porque era um homem eloquente, era um homem que tinha palavras sábias, era um homem que tinha palavras inteligentes. E o povo tinha em grande estima aquele imperador. Mas os cristãos, meus irmãos, como em toda a época, recusavam
Pois se eles viessem se prostrar diante daquele homem, sabemos que seria um sinal de infidelidade a Jesus. Nós vemos o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, homens que foram tentados a ceder à idolatria, mas foi homens que resistiram à idolatria. E nós vemos que aquela igreja também estava resistindo. E prova disso nós vemos que no versículo 10 diz: nada tema das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Uma palavra de encorajamento para aquela igreja que estava passando por tribulação, que estava passando por perseguição. E o alerta era que algum deles seriam colocados na prisão, mas que eles viessem permanecer firme, porque no final deste versículo tem uma promessa para eles, e a promessa é: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquela cidade, meus irmãos, era totalmente entregue à idolatria. E do ponto de vista humano, não se podia esperar uma igreja forte e fiel em Esmirna. Porque por mais que 50% fosse fiel a Deus, guardasse a sua palavra, não se prostrasse diante daquele imperador, meus irmãos, nós entendemos que também havia aqueles que se curvavam, se prostravam diante da imagem daquele homem. E é como nos dias de hoje, meus irmãos, há um povo eleito, há um povo escolhido, que colocou em seu coração este propósito de ser fiel a Jesus até a morte. Mas há também, meus irmãos, um grupo de pessoas que, quando vêm as perseguições, as tribulações, eles desanimam e eles cedem. Mas há os eleitos de Deus, que permanecem firmes, por mais que venham as tribulações, as perseguições, estão firmes neste momento. Há também aqueles que cederam, há aqueles que ouviram pregações, há aqueles que ouviram mensagens enganosas e que talvez Deus tiraram eles do Egito, mas por ouvirem aquelas palavras de engano, mentira, saíram da verdade, saíram do Evangelho de Deus para cederem às falsas heresias. Pessoas que saíram do Egito e que retornaram novamente. E por causa disso, meus irmãos, por mais que 50% estavam ali sendo fiel a Deus, aqueles outros 50% que cederam, não era porque eles viam que aquela adoração era real, verdadeira, não, mas eles cederam porque eles estavam correndo perigo de vida. E é muito mais fácil aqueles que estavam guardando a fidelidade a Deus, ao verem seus irmãos mortos, eles viam ali o cadáver de seus irmãos mortos, eles eram forçados a ceder por medo da morte. Aquela igreja em Esmirna estava passando perigo de vida. Nós vemos, meus irmãos, que em toda a história, a trajetória da igreja, a igreja sempre passou por perigos de vida. Homens que foram ameaçados por morte, se não se curvassem diante da idolatria, se não se curvassem diante de outros deuses. Prova disso que jogaram Daniel na cova dos leões. Porque Daniel não queria obedecer os decretos de servir idolatria para aquele rei. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas uma coisa, irmão, nos deixa claro que, ainda que nós venhamos ser lançados na cova dos leões, ainda que nós venhamos correr um risco de vida, de perder a nossa vida, por amor ao Evangelho, nós temos uma promessa, e esta promessa é a coroa da vida eterna.
A fé daquele povo estava tentada a sucumbir. A fé daqueles irmãos estava tentada a sucumbir, meus irmãos, mas eles permaneceram firmes. Nós vemos prova disso, um exemplo disso, o alerta também que teve para a igreja de Filadélfia, que eles deviam ser fiel também até a morte. O alerta de Deus também para a vida daquela igreja de Filadélfia, no versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse, diz assim para aquela igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Aquela igreja tinha pouca força, mas não negava o nome de Jesus. Não negava o nome de Jesus. E nos dias de hoje, meus irmãos, muitos têm negado o nome de Cristo por pequenas coisas. Por uma promessa de prosperidade, muitos têm negado o nome de Cristo. Por uma promessa de uma casa nova, de um carro novo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o desafio daquela igreja de Esmirna, meus irmãos, de dizer não ao culto pagão e a blasfêmia daquele povo, meus irmãos, era exatamente a causa de suas tribulações. A igreja de Cristo hoje, meus irmãos, que leva o verdadeiro evangelho, que diz não ao culto pagão, que diz não à blasfêmia do povo, meus irmãos, é a causa das tribulações. Talvez este não seja o real motivo que você esteja passando por uma luta, uma tribulação na sua família. Mas, meus irmãos, nós vamos ser tentados a negar o nome de Cristo. Mas Cristo está dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos negam o nome de Cristo porque estão passando por um problema difícil, uma dificuldade? Eu estou passando por problemas de saúde, não vou mais, não quero mais saber. Meu irmão, eu estou passando por problema financeiro, por que é que Deus permite isso na minha vida? Aí pessoas que saem dos caminhos de Deus, negam o caminho da verdade, por causa das lutas e das tribulações. Irmão, nós temos que ter grande gozo ao passarmos por provações. Temos que ter grande gozo a passarmos por lutas, por provas. Ainda que muitos falsos profetas tenham dito por aí afora que um eleito, aquele que serve ao Senhor não pode passar por luta, por provas, perseguições, não pode passar por provas. Mas Cristo, Ele disse: no mundo tereis aflições. E o aviso de Deus é que nós venhamos ter bom ânimo. Ainda que venham as lutas, as provas, as pelejas, as tribulações, nós devemos ter bom ânimo. Porque nós temos uma promessa, nós temos uma recompensa, e é a coroa da vida. E nesse versículo 10 do Apocalipse capítulo 2 diz: não tema das coisas que hás de padecer. Não tema, meus irmãos. Nós sabemos que guardar a fidelidade não é fácil, pois o crente, meus irmãos, o cristão verdadeiro, ele sofre discriminações, provações e tentações. Mas essa prova, meu irmão, que nós passamos na nossa vida diária, vem com a finalidade de nos fortalecer espiritualmente. Irmão, qual é o motivo? A finalidade que Deus permite tantas tribulações na minha vida. A finalidade dessas tribulações, dessas pelejas, desta luta, é para fortalecer o teu caráter como cristão. É para te fortalecer na tua vida espiritual. É para te fortalecer no Evangelho.
Em João, capítulo 16, e o versículo 33 diz: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, meus irmãos, Ele tem o máximo interesse que entendamos a razão dos sofrimentos em nossa vida. Jesus Cristo, Ele tem, meus irmãos, o interesse, Ele quer que cada um dos seus filhos entendam a razão do sofrimento em sua vida. E muitos dizem: eu não quero um Deus que permite morte de inocente, eu não vou servir um Deus que permite tribulações, eu não vou servir um Deus que permite lutas, provas na minha vida. Porque muitos acham que seguir este evangelho é um mar de rosas. Este evangelho, meus irmãos, é um evangelho espinhoso. Há espinhos nesta caminhada, há provas, há pelejas. As tribulações que na nossa vida são oportunidades para crescimento espiritual. As tribulações que nós passamos são oportunidades para o nosso crescimento espiritual, e não para que nós venhamos a amargar em derrotas. Como muitos dizem por aí: meu irmão, você está em tribulação, está em amargura de derrotas. Venha para a campanha tal, venha para isso tal. Isto, meus irmãos, já fede nas narinas de Deus. Deus não prometeu vida de mar de rosas. Deus não prometeu uma vida de prosperidade financeira. Deus, Ele não prometeu uma vida abundante neste mundo, das riquezas, das coisas deste mundo, não. O evangelho de Cristo é claro: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. A perseguição, a luta, a tribulação é para nos fortalecer. É para que nós venhamos ser cristãos mais maduros diante da presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse lá em Atos, capítulo 14, o versículo 22. Olha o que Paulo disse: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, era um exemplo vivo de um homem que, por temer a Deus, passou por tribulações, pelejas. Ele disse que passou escassez, passou por fomes, naufrágios. Tudo isso, meus irmãos, por amor ao evangelho de Deus. Não sei qual a luta que você está passando, a prova que você está passando na sua vida, mas saiba que esta luta, esta peleja, essa tribulação tem um propósito de Deus na tua vida. E o propósito de Deus é te fortalecer espiritualmente. É fortalecer o teu caráter como cristão. É fortalecer o teu caráter como eleito de Deus. A fidelidade a Deus, ela traz confiança para nós. E esta confiança, meus irmãos, que nós temos, ela nos traz e nos faz, nos torna crentes firmes para enfrentar qualquer situação. É por essas tribulações que nos é necessário entrar no reino dos céus. E esta confiança, ela nos torna crentes firmes para enfrentar qualquer situação. Um cristão que não passa, entre aspas, por lutas, por pelejas, por provas, meus irmãos, é porque algo está errado em sua vida. É porque algo está estranho na vida dessa pessoa que, por ser cristão, não passa por lutas, peleja, por provas. Porque quando nós passamos, meus irmãos, por luta, pelejas, por provas,
elas nos fazem enfrentar qualquer situação, perseguição que venha na vida do cristão. Um cristão que se diz que não passa por luta e por prova, meus irmãos, quando vier uma situação pequena na sua vida, ele imediatamente irá negar o evangelho de Cristo. Porque ele irá estranhar, eu nunca passei por luta, por prova, porque isso está acontecendo na minha vida. Ele vai ser forçado a negar o nome de Cristo. Porque foi um homem, uma mulher que viveu sem passar por lutas, por provas. E esta falta de lutas, de pelejas, de prova na sua vida, meus irmãos, faz com que ele seja anêmico a enfrentar as situações na sua vida. E as situações, a confiança que nós temos, meus irmãos, ela nos faz enfrentar qualquer situação. A igreja primitiva, por mais que não todos enfrentavam, mas muitos enfrentavam, meus irmãos, as situações que apareciam na sua vida. É como essa igreja Esmina, eram forçados a se prostrar diante de um homem, a se prostrar, a adorar um homem, mas a igreja permanecia firme. E no final do versículo 10 do capítulo 2, olha a promessa de Deus, a recompensa, meus irmãos. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha esta recompensa, meu irmão. E medite agora se não vale a pena passar por tribulações e por peleja e prova nessa vida. A recompensa da vida eterna, meus irmãos. Ainda que o nosso corpo, ainda que este corpo nosso, físico, venha se destruir, acabar, meus irmãos, nós temos uma certeza da recompensa da vida eterna. E esta vida eterna, meus irmãos, que nós já conquistamos pela fé em Cristo, mas nós temos que entender que o desafio aqui, meus irmãos, é ser fiel até a morte para recebermos a coroa da vida. Seja fiel, meu irmão, até a morte, para você receber a coroa da vida. Ainda que alguém venha trazendo uma doutrina nova, um ensinamento novo para você, meu irmão, um evangelho que aos seus olhos venha dizer: eu vou receber prosperidade financeira, eu vou receber casa nova, porque este evangelho está dizendo. E a confirmação que este evangelho está dizendo é porque lá cai demônio, é porque lá tem cura divina. Não sinta, meu irmão, a ceder a essas falsas doutrinas, a este falso evangelho, mas seja, meu irmão, fiel até a morte para receber a recompensa da vida eterna. A morte, meus irmãos, aqui não era apenas eles negarem o nome de Cristo e ter aquela morte física, mas nós vemos, meus irmãos, também que a morte eterna, que aqueles que seriam forçados e aqueles que cederam, eles receberiam a morte eterna. Mas a de Cristo é muito melhor, porque é a coroa da vida eterna. Então, meus irmãos, isso significa para nós que nós devemos ser fiel ao ponto de precisarmos morrer pela fé em Cristo Jesus. A igreja de Cristo por aí afora, meus irmãos, eleitos, tem sofrido, meus irmãos, por ser fiel em não negar o evangelho. O Brasil ainda não chegou a este ponto de sofrer perseguição, a tal ponto de que se você não vier negar o nome de Cristo, você venha ser a tua vida ceifada. Mas muitos países por aí afora, meus irmãos, muitos cristãos estão sofrendo, muitos cristãos estão morrendo por não negarem o nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele estava para ir
para levar o evangelho a Jerusalém. Ele disse: eu estou pronto a não ser apenas ligado pelo nome de Jesus Cristo, mas ainda a padecer pelo nome de Jesus Cristo. A morte, meu irmão, para eles não era apenas uma suposição, mas era a possibilidade reais para aqueles crentes de Esmirna. Mas a fidelidade a Deus estava acima de tudo no coração daquela igreja. Será, meus irmãos, que a fidelidade a Deus está acima de tudo na tua vida? Será que a fidelidade a Deus na sua vida está acima da prosperidade terrena? A fidelidade a Deus na sua vida está acima de qualquer situação que você possa passar? Faça como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. A recompensa, meus irmãos, da vida eterna. A recompensa também, meus irmãos, da comunhão com Deus. E dar-te-ei a coroa da vida. Não é o homem, não é o pastor, não é um obreiro, não é um ajudante, um servo, não é alguém que veio de fora, não é um irmão, não é alguém da tua família que vai te dar esta coroa, esta recompensa, mas sim, meus irmãos, é o próprio Senhor que vai te dar a coroa da vida. Os que suportam as tribulações, meus irmãos, eles têm comunhão com Deus. Os que suportam as tribulações, as pelejas, são um sinal de cristãos, de homens, mulheres de Deus, que eles têm uma comunhão diária com Deus. Os que não têm comunhão com Deus, quando vem a luta, a prova, ele nega a fé. Mas o fiel receberá a coroa da vida. E é interessante, meus irmãos, que muitos têm usado esta palavra como forma de ganho, como forma de prosperidade. Muitos usam esta palavra, este versículo, dizendo que se você ser fiel ao dízimo, se você ser fiel à congregação, se você ser fiel ao pastor tal, você receberá a coroa da vida. Olha, aí eles ainda dizem assim: olha, o texto está dizendo, ser fiel até a morte, irmão. Ser fiel no dízimo até a morte, dar-te a coroa da vida. Por aí nós vemos, meus irmãos, que se ser fiel até a morte é não abrir mão das promessas de Deus. Não abrir mão e nem negar o nome de Jesus. E nós entendemos que os vencedores naquelas Olimpíadas, eles recebiam, meus irmãos, uma coroa corruptível. Uma coroa que se acaba. Uma coroa que pode o ferrugem comer e acabar. Mas nós vemos, meus irmãos, que esta coroa, esta promessa, a coroa da vida eterna, o vencedor, meus irmãos, ele receberá uma coroa incorruptível. Em 1 Coríntios capítulo 9 e o versículo 25, diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aqueles atletas, meus irmãos, eles
tinham um esforço, um exercício, eles tinham um ensino, eles guardavam certas refeições na sua vida, para na hora que está fazendo o seu atletismo, receber uma coroa corruptível, que se acabava, tinha fim. Mas nós, meus irmãos, lutamos, nós prosseguimos nesta batalha, nesta caminhada, para recebermos uma coroa incorruptível. Todo o esforço, meu irmão, na obra do Senhor, todo o esforço, meu irmão, em levar o Evangelho, todo o esforço em levar ao verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra, sem ser distorcida, meu irmão, é um sinal que nós vamos receber uma coroa incorruptível. Além, meus irmãos, dessa recompensa, o fiel a Deus, ele desfrutará da maior de todas as recompensas. Ainda tem, irmão, uma recompensa maior do que essa? Maior do que a coroa da vida? Sim, meus irmãos. E a maior recompensa que nós vamos ter, que nós vamos desfrutar, eu e você, que estamos aqui nesta vida, passando por lutas, passando por enfermidade, por pelejas, por provas, perseguições, em levar o Evangelho de Cristo. A maior recompensa, meus irmãos, que nós vamos desfrutar, é de estar para sempre com o Senhor. A maior recompensa de toda, meus irmãos, que nós vamos receber, é a de estar para sempre, por toda a eternidade com o Senhor. E para concluirmos, a fidelidade a Deus, meus irmãos, ela não está condicionada ao ambiente que vivemos. A fidelidade a Deus não está apenas dissolvida em quatro paredes. A fidelidade a Deus, meus irmãos, está aonde nós formos, aonde nós estivermos, nós guardamos esta fidelidade diante de Deus. Eu e você também, meus irmãos, neste século nós estamos também sob pressão, assim como aquela igreja de Esmirna estava enfrentando perseguições, tribulações, por levar o Evangelho. Nós nos dias de hoje também estamos sob pressão, meus irmãos. Mas nós temos que ser fiel até a morte, recebermos a coroa da vida e estarmos para sempre com o Senhor. E esta mensagem, meus irmãos, que nós levamos, esta mensagem, meus irmãos, que nós temos em nossa mão, esta mensagem que nós lemos diariamente, meus irmãos, ela é bastante poderosa para nos ajudar a enfrentar a qualquer situação na nossa vida. Quando você estiver triste e desanimado, corra para as palavras de Deus, que lá você vai encontrar palavras de fortalecimento, você vai encontrar palavras de fé, você irá encontrar palavra de coragem e perseverança. Então, meus irmãos, nós temos esta garantia, pelo exemplo de Jesus Cristo, que vale a pena a igreja ser fiel. Vale a pena, meus irmãos, nós ser fiel. E um dos maiores modelos disso, meus irmãos, foi o próprio Jesus. Se espelhando em Jesus, apenas em Jesus, meus irmãos, nós temos esta garantia que vale a pena nós sermos fiel. Jesus sofreu tentações pelo próprio inimigo. Jesus sofreu tentações pelos seus opositores, que levavam hipocrisias, mas permaneceu fiel. E esta fidelidade, meus irmãos, nós sabemos que apenas o eleito de Deus, ele tem esta fidelidade em seu coração. Porque esta fidelidade, meus irmãos, ela é um fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aquele que não é um eleito predestinado do Senhor, ele não consegue ser fiel até a morte. Logo quando vem as lutas, as pelejas, as tribulações, ele cede.
Porque não é um eleito, ele não tem o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, meus irmãos, esta fidelidade a Deus, ela é algo central na experiência cristã. Essa experiência, essa fidelidade, é a experiência real, central na experiência da vida cristã. Todo crente eleito, fiel a Deus, que tem este fruto do Espírito Santo, sofre perseguições, peleja, e este é um sinal de que ele é um eleito, porque ele permanece fiel. Portanto, meus irmãos, esta fidelidade é a base para nós termos a confiança, vida e a nossa comunhão com Deus. Amém?